Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar Mudanças no Manual da ONA. Ele terá duração de 45 minutos, tá? As perguntas, dúvidas, tudo, pode colocar no chat. E aí, no final da nossa apresentação, a gente vai ser respondido todas as dúvidas aí, todas as perguntas, tá bom? Hoje a nossa palestrante é a Giovanni Lolato, que é o gerente operacional da ONA, e a Cláudia Mara, nossa avaliadora ONA. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite, viu? Bom dia a todos. Bom dia, Gil, nossa convidada de honra, né? Gil, é um grande prazer ter você aqui com a gente para falar um pouquinho das mudanças, né, do novo manual. A gente sabe que foi um trabalho muito árduo, porque ele mudou completamente a lógica, né? E a gente está muito curioso aí para ver quais são essas mudanças. Os nossos clientes com certeza estão com essa curiosidade também. E eu acho que vai ser um bom momento para a gente trocar umas figurinhas aí, tirar algumas dúvidas. Obrigada, viu, Gil, pela aceite do convite. Imagina, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, e a gente da ONA fica muito feliz, assim, de vocês nos convidarem para falar sobre as grandes mudanças, né? A gente tem tentado aí, por conta do que a Cláudia acabou de falar, né, muitas mudanças, a gente tem tentado fazer um alinhamento, ter uma narrativa e até um discurso muito bem alinhado com todas as IACs, lógico, e avaliadores, mas a gente fica feliz de sempre poder estar falando sobre esse assunto. Posso seguir aqui, Cláudia, com a apresentação? Tá, eu preparei alguns slides, então, gente, para contextualizar para vocês as principais mudanças. Foram muito, a gente considera que nessa versão foram muito mais mudanças estratégicas. A Cláudia, que está aqui, a Marília, participaram da versão do Manual 22. No Manual 22, nós havíamos nos concentrado naquele momento muito mais numa discussão em mudança técnica, né, em relação ao conteúdo do manual e os requisitos, tanto que a versão 22 ficou assim espetacular em termos de conteúdo, né, riqueza de requisitos ali, padrões. E nessa versão, a concentração ela acabou sendo, porque na versão 22 a gente já tinha muito conteúdo bem consistente, então nos permitiu também que nessa versão a gente pudesse se desdobrar um pouco mais nas discussões estratégicas, e eu vou trazer então um pouco para vocês do que foi discutido, tá? Vocês vão, assim, ouvir, a gente não vai se cansar enquanto ONA de falar dos conceitos, da revisão de conceitos que nós trouxemos e consideramos as discussões, justamente porque isso é o que foi o que nos embasou para toda essa mudança. E a gente quer muito que todos entendam, assim, de onde que a ONA tirou jornada, por que a ONA está falando disso agora? Mas se a gente não contar um pouco como que foi essa trajetória e o que a gente considerou para discutir, fica inviável de vocês conseguirem compreender, então, todas essas mudanças, tá? Então, mais ou menos um pouquinho mais aí, 3 anos atrás, nós começamos essa discussão, foi logo após o lançamento da versão 22 do manual, a gente já, no comitê das IACs, com as instituições acreditadoras credenciadas, naquele momento a gente já iniciava, então, uma discussão estratégica dessa nova versão. E a nova versão, ela passa não só por uma nova revisão do manual UPSS, mas ela passa por uma reestruturação do sistema brasileiro de acreditação como um todo. Então, vem aí a nova versão do manual, sem dúvida, vem aí uma revisão completa de 100% das normas de avaliação e também das normas orientadoras da ONA, vem aí junto com isso a estruturação do método da avaliação, vem um novo marco para o sistema brasileiro de acreditação, tá? Então, a gente também faz questão de sempre frisar isso, olha, não é a revisão somente do manual com padrões e requisitos, e sim um novo marco para o sistema como um todo, tá? E uma das coisas que a gente discutiu bastante lá nesse início foi assim, o que a gente quer enquanto sistema brasileiro de acreditação? O que a gente quer entregar? O que a gente quer que as organizações, de fato, o que a gente deseja, né, que as organizações recebam como entrega? Como é que a gente pode tornar a entrega da acreditação uma entrega que agregue muito mais valor para as instituições? Então, essa foi a primeira pergunta que foi colocada em pauta. Então, o que a gente entendeu? Que a gente tinha um objetivo naquele momento, que era de fazer com que a avaliação externa para a acreditação ONA, ela pudesse agregar mais valor para as partes interessadas, ou seja, principalmente, lógico, e as organizações de saúde, né, e prestadores de saúde, porque essa rediscussão como um todo aqui, ela não está impactando só no OPSS, no manual OPSS, né, nas OPSS, e sim também no selo de qualificação, que são as instituições prestadoras de serviços de saúde, tá? E a primeira referência que nós trouxemos foi justamente tentar discutir assim, tá, mas como é que a gente consegue, então, tangibilizar
uma entrega, né, para que essa entrega possa agregar mais valor através da acreditação. Então, a primeira discussão foi no relatório, ou seja, a gente precisa fazer com que a avaliação, a partir do momento em que ela acontece e, ao mesmo tempo, concomitante ou posterior, esse relatório ele é preenchido, a gente tem que fazer com que, quando a instituição, de fato, ela está naquele momento em que ela recebe um relatório concreto do que foi a avaliação, que esse relatório ele seja um relatório que reflita, de fato, a realidade daquela instituição, que aquela instituição possa olhar para essa entrega, para esse relatório e dizer assim, puxa, que bacana, essa visita agregou muito valor, nós conseguimos enxergar aqui outras questões que não estávamos enxergando, nós entendemos aqui a importância disso, ou daquilo, ou de um conceito, ou de um assunto que tem dentro do manual. E ela também, esse relatório, esse resultado da avaliação, ela precisa trazer também uma oportunidade para a instituição dela priorizar as ações e bem como direcionar, né? Então, assim, esse relatório da avaliação externa para acreditação ONA precisa fazer parte das discussões estratégicas, ele tem que assessorar a estratégia da instituição no melhor caminho, ele tem que assessorar no melhor modelo assistencial, ele tem que servir para que essa instituição possa, de fato, como um complemento, né? Lógico que tem várias outras questões que a instituição sempre vai levantar para isso, mas que ele seja um grande complemento para essas tomadas de decisões e as priorizações do que a instituição vai precisar fazer dali para frente. Então, ele também tem que ser objetivo, ele tem que ser factível, ele tem que ser alcançável, atingível, ser útil para aquela instituição, mas confiável, né? Que de fato ali possam ter questões que a instituição entenda, que ela compreenda aquilo e que aquilo realmente faz parte da organização dela, tá? Então, para nos embasar nessa questão da entrega de valor, a gente trouxe essa referência, que foi uma referência que ela diz justamente o que a gente pode, o que se espera, né, numa avaliação externa, no sentido do que podem ser entregue de valor objetivo, tá? Mas a gente também discutiu muito o que se espera, então. Bom, a gente gostaria de fazer uma entrega, né, de passar a fazer uma entrega que agregue mais valor para as partes interessadas. Mas o que a gente espera de uma avaliação externa para a metodologia ONA? A gente quer que essa instituição, de fato, ao longo dessa jornada, tenha uma transformação. A gente quer que ela melhore a assistência através da acreditação. A gente quer que a equipe trabalhe melhor, que tenha mais motivação, que o ambiente de trabalho seja, né, fique melhor ao longo desse tempo, que a gente possa fazer com que os pacientes, os usuários do sistema de saúde, de fato, eles tenham uma melhor experiência ao longo dessa jornada em que a instituição está na acreditação. O usuário final, ele não precisa nem entender muito bem o que é uma acreditação, mas ele precisa perceber que aquela instituição que tem uma determinada acreditação, né, um selo de qualidade, que essa instituição, ela realmente tem uma preocupação maior com a assistência, que ela consegue fazer um acolhimento diferenciado, que ele se sente seguro, que ele se sente confiante naquela instituição, né? Que também traga, lógico, sem dúvida, o reconhecimento para aquela instituição, para que ela possa se posicionar melhor no mercado, mas que, acima de tudo, também traga uma padronização dos processos, sejam eles assistenciais, prioritariamente, né, quando tem uma assistência sendo prestada, mas também nos processos de apoio administrativo, ou seja, em todos os processos que a instituição precisa ter dentro da sua instituição. E com tudo isso, a gente vai aprimorando, então, não só os processos dentro da instituição, mas as pessoas que fazem parte dela e o seu modelo de gestão. Então, o objetivo da ONA é fazer com que a avaliação externa para a acreditação ONA ela agregue mais valor, mas que a gente alcance esses resultados de forma tangível. Por isso que no novo, eu nem comentei com vocês, mas dentro desse todas as mudanças ainda tem um novo sistema, né, para gerenciar a acreditação, e nesse novo sistema, e bem como nas novas normas, a gente está trazendo também indicadores, onde as instituições elas vão alimentar alguns indicadores assistenciais, sem dúvida, prioritariamente, né, depois a gente pode pensar em outros, mas bem um conjunto muito pequeno de indicadores, inclusive muito bem alinhados com a ANS, com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, com outras fontes, a ANAP, enfim, para que a gente pudesse trazer indicadores que não sejam diferentes e que não seja uma nova base, né? Que a gente possa fazer integração com essas outras que já existem, de uma maneira que a gente possa, de fato, ao longo do tempo, mostrar, né, para a sociedade, para as instituições, e que elas mesmas possam olhar para um cenário, um benchmark, e dizer assim, nossa, olha que bacana o impacto que a acreditação nos trouxe ao longo do tempo, e olha como nós estamos em relação aos nossos concorrentes, né, do mesmo perfil, né, que tem a mesma acreditação, enfim. Então, inclusive, porque a gente precisa evidenciar, né, a acreditação não precisa de evidência, então a gente precisa evidenciar
essa entrega que nós estamos propondo, né? E como é que a gente evidencia? Sem dúvida, através das entregas, né, que é o relatório, mas também através de indicadores aí que a gente possa, ao longo do tempo, identificar o impacto da acreditação, tá? Naquele momento, lá no início, que eu comentei com vocês há um pouco mais de 3 anos, a gente também trouxe essa referência aqui da Organização Mundial da Saúde, porque ela nos trouxe muita oportunidade de tirar o pé do chão, sabe aquelas frases que incomodam mesmo? E foi muito importante essa referência, porque a Organização Mundial da Saúde, ela fez alguns questionamentos. Ela disse assim, olha, você é uma metodologia de acreditação, mas você está realmente preocupado com a realidade do que acontece nos locais onde você aplica. Então, por exemplo, no Brasil, a ONA, ela realmente está olhando para todos os cantos do Brasil, ela está considerando a atenção primária. Essa referência, ela veio depois da versão 22 do manual. Nós ficamos tão felizes, porque a vontade era de mandar uma carta lá para a OMS e dizer, olha, a ONA agora tem atenção primária. Então, ela traz isso, porque, né, a OMS considera a atenção primária a base, e é a base do todo, né? Então, se a gente não tem uma atenção primária muito bem estruturada, o direcionamento dos pacientes, inclusive, pode ser inadequado, ter perda de tempo, não ser tão equitativo. Então, a gente ficou muito feliz quando ela trouxe essa provocação. Mas ela trouxe outras provocações, por exemplo, ela disse assim, vocês estão preocupados, através da metodologia, em trazer um trabalho mais leve para a equipe que está na ponta, para a enfermagem, por exemplo, ou vocês estão trazendo ainda mais burocracia, registro e tirando essas pessoas da assistência, ou então fazendo com que elas tenham mais trabalho? E o investimento que essas instituições precisam fazer para a acreditação, vocês estão preocupados com isso? E todas essas reflexões nos trouxeram muita discussão técnica ali junto naquele primeiro momento com o Comitê das IACs e, lógico, internamente toda a equipe da ONA e Conselho, Comitê de Risco, para que a gente pudesse, então, repensar muita coisa no sistema. Aí é que começou a surgir, então, o nascimento, né, veio vindo aí a questão. Eu acho que está travando o link da Gil. Acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu. Eu acho que a Gil caiu. Tem como você ver para a gente, Cris? Sim, só um minuto. Só um minuto, pessoal. Ela está entrando novamente, só um minutinho, tá? Coisas do mundo virtual. Sim, não tem jeito. A internet é muito boa, mas às vezes
Mais um minutinho, pessoal. Tá com probleminha técnico lá. Cláudia, a Giovanni respondeu, porque eu mandei para ela que caiu, ela não respondeu. Será que ela não está recebendo nenhum WhatsApp? Eu não sei, ela não me respondeu ainda não. Eu vou tentar falar É, novamente com ela. estão lá mesmo. Deve ser a internet dela lá. Sim, com certeza. Ela recebeu minha mensagem aqui. Vamos ver se ela vai responder. Pronto, gente. Vamos montar. Eu tô aqui falando. Aí eu vi que tinha muita mensagem pipocando. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nas mensagens aqui, se tem alguma coisa urgente. Aí eu me toquei, pode ser alguma coisa com link, né? Mas nem tinha percebido, gente, desculpa. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Tá, só me diz aí, Cláudia, ó, eu estava aqui nesse aqui, eu não sei quanto tempo tem que ele caiu, se eu vou ter que voltar muito. Deixa eu voltar aqui a compartilhar, porque você me fala. Ó, eu Não, estava pode falando do voltar. método. Pode voltar lá no começo. Sério? Eu estava tanto tempo assim É, já? tá aqui nesse daí. Esse, Nesse, da isso. MS? Isso, Tá. nesse. Mas vocês ouviram um pouco do que eu falei sobre a MS? Sim, você começou já a falar desse slide já. Tá bem. Então, vou voltar daqui. Obrigada por sinalizar e desculpa não ter visto, tá? Vou ficar mais atenta aqui.
Bom, aqui, gente, uma questão assim que nós utilizamos muito dessa referência foi justamente ter trazido à tona e para as nossas discussões estratégicas as provocações da OMS, tá? Uma das coisas bastante importantes que ela traz aqui, né, todas são importantes, mas uma que chama muita atenção, ela disse assim para a gente, para as metodologias da acreditação, lógico, né, para todas do mundo, mas a gente trouxe para a ONA esse ponto. Ela falou assim, olha, mas vocês têm aqui, por exemplo, uma força de trabalho dentro das instituições como a enfermagem, e outras categorias. Vocês estão preocupados se a acreditação não está trazendo mais trabalho para elas, mais registro, mais burocracia, ao invés de trazer uma leveza, tentar trazer um formato diferente, melhor, delas poderem executar suas atividades. Então, essas questões nos fizeram refletir muito, e foi até desse ponto que a gente começou a discutir essa ideia da jornada. Porque a ideia da jornada do paciente, né, os padrões de requisitos desenhados na jornada, traz para a gente uma oportunidade maior de triangular mais as evidências, né? Considerar mais evidências como a percepção, como as entrevistas, além do registro, né? Além do documento formal, tá? Então, além dessa provocação, que eu falo que foi uma grande provocação, ela também nos chamou a atenção em relação ao investimento, né? O quanto que essas instituições, de fato, precisam fazer investimento para conseguir alcançar a acreditação, e se diante disso a gente estaria envolvendo todas as partes interessadas, no sentido não só da organização, sabe, mas órgãos públicos, governo, por exemplo, nessas discussões, tá? Então, depois eu me cobrem, então eu posso passar para vocês todas essas referências na íntegra. Acho que é bem importante porque elas trouxeram muita base assim, para a nossa discussão. Essa aqui da ISCO, uma referência da ISCO, que traz uma conceituação, né, resgata, na verdade, o conceito da avaliação externa para fins da acreditação, que iniciou lá atrás, há mais ou menos uns 100 anos, quando Ernest Goldman tinha um anseio, né, um desejo por verificar como é que estava a assistência, como é que a assistência estava sendo prestada. E aí, gente, assim, lógico que na época ele estava olhando muito a prestação de serviço dos médicos e cirurgiões, né, mas que hoje a gente olha mais para o processo, mas não deixou de ser um modelo de avaliação externa. E aí a gente resgata, então, esse conceito e reforça muito, de fato, que a ONA é uma metodologia de avaliação externa para fins de acreditação e deixa esse conceito, inclusive, estabelecido dentro das normas da ONA. A ONA sempre foi, tá, gente? Mas é no sentido de reforçar realmente o conceito do que é a ONA, né? A acreditação ONA, então, que ela é uma avaliação externa para fins de acreditação. Essa mesma referência da ISCOA, ela nos trouxe assim, uma oportunidade muito grande de tentar aproximar mais a metodologia da acreditação da realidade do que acontece no dia a dia dentro das instituições. Esse sempre foi um ponto de interrogação muito grande, né? Como é que a gente faz para que a acreditação ela se torne intrínseca no dia a dia, ela faça parte do dia a dia das pessoas? Eu vi muito, gente, na minha trajetória de vida, instituições que utilizavam de métodos vamos falar da acreditação ONA aqui de forma separada, uma reunião separada de liderança, um dia à parte na semana para discutir isso, quando, na verdade, o que a gente sempre quis foi que a acreditação ONA fizesse parte do dia a dia, que estivesse na pauta da liderança, na pauta da estratégia. Não precisa ter uma pauta exclusiva para isso, e não é para ter, né? Ela precisa estar intrínseca ali no dia a dia das pessoas. Então, essa referência da ISCO, ela diz o seguinte, olha, se você quer reduzir esse gap que existe entre a metodologia e o que acontece na prática, o que você acha, então, de estruturar os modelos, né, os teus padrões e requisitos com foco no sistema de gestão da qualidade? E aí você vai dizer, em cada fase do SGQ, do Sistema de Gestão da Qualidade, né, o planejamento, controle, garantia e melhoria, você vai dizer o que você está entregando de padrões e o que você espera que ela alcance dentro da instituição. Esse desenho, gente, ele é muito importante porque ele nos traz uma lógica de melhoria, jornada de melhoria contínua, e a acreditação, ela é um dos pontos que fazem parte dessa jornada de melhoria contínua, ela não é apartada, né? Mas ela está intrínseca nessa jornada da instituição. Então, isso nos ajudou muito a fazer esse desenho do que a gente queria para o sistema brasileiro da acreditação, tá? Inclusive, nesta mesma referência, foi o que nos trouxe uma base sólida para discutir o método de avaliação. Ou seja, a ONA hoje tem 14 IACs, né, que são organismos acreditadores credenciados na ONA. As 14, cada uma delas atua no seu método de avaliação. Então, agora a ONA está estruturando um método de avaliação que é aquele mínimo, né, que a ONA espera que o avaliador vá buscar dentro da instituição para verificar se aquela instituição atende ou não ao padrão. Então, quando a gente olha para a referência da ISCO, ela diz o seguinte, olha, o método ele tem que ser estruturado nessa tríade aqui. Ó. Primeiro, como é que você vai entender
o como que a instituição estruturou aquela estratégia, aquele processo, aquele protocolo. Você tem que ouvir, né, o que ela pensou, como que ela imaginou, e depois você tem que entender como é que ela colocou em prática. Então, como ela pensou, ela vai depois colocar no papel, formalizar lá no documento, mas você precisa entender como é que ela pôs em prática isso. Então, eu tenho um protocolo de identificação do paciente. Como é que vocês pensaram? Como é que vocês discutiram? Vocês olharam para o perfil de pacientes ou não? Como é que foi? Eles vão contar. Depois a gente precisa enxergar esse documento formalizado com os marcadores da identificação, até porque é uma etapa muito crítica. Mas eu vou precisar enxergar se o paciente está identificado da forma adequada, se os registros estão considerando aqueles marcadores, se as solicitações de exame, bem como os laudos, estão considerando também, enfim, e todas as informações. E depois eu vou lá buscar a experiência do serviço. Então, eu posso perguntar para o paciente, por exemplo, seus familiares, se a cada administração do medicamento, a identificação dele está sendo confirmada. E como? Né? Estão te chamando, perguntando para você o quê? Né? Alguma informação, nome completo, data de nascimento, ou não? Eles estão falando e pedindo para você confirmar. Aí você dá para conversar com as lideranças, com os profissionais da ponta, entender como é que aquilo alcançou eles. Então, nessa tríade, a gente consegue cercar com diferentes tipos de evidências. Aí é que vem a possibilidade da triangulação das evidências, justamente para a gente verificar se aquela instituição atende ou não ao padrão estabelecido na metodologia, tá? Aqui eu deixo alguns exemplos para que vocês possam ter acesso, mas esse exemplo da identificação é um exemplo perfeito que engloba aqui as três pontes aí dessa tríade, tá? Bom, a gente manteve aqui o que a gente chama de modelo conceitual, tá? Que são as dimensões da qualidade e os fundamentos de gestão, porque desde o princípio da ONA, a ONA considera esse modelo conceitual para discutir diretamente os requisitos e padrões, tá? Então, os conceitos que eu trouxe até então, eles são para uma revisão do sistema brasileiro como um todo, tá? O que a ONA quer, de forma objetiva, entregar a partir de agora, ou ela quer reforçar essa entrega, fazer com que ela se torne palpável e objetiva, tá? Então, aqui a gente está falando de um modelo conceitual que é utilizado de forma intrínseca para a revisão dos requisitos e dos padrões. Então, quando a gente começa a olhar os padrões que tem no Manual PSS, por exemplo, a gente vai ver que a gente tem lá falando que a instituição precisa estruturar seus processos, a gente está falando lá da segurança do paciente, a gente está dizendo lá que precisa desenvolver as lideranças e os profissionais e tem que promover uma cultura de inovação. Então, todo esse modelo conceitual, ele vem intrínseco, tá, nos requisitos e padrões. A gente já havia feito uma revisão no manual na versão 22 e a gente está mantendo as mesmas referências, porque a gente entende que está bem estruturado esse modelo conceitual, tá? Então, quando a gente olha, né, esse modelo conceitual, a gente enxerga ele de forma intrínseca, não só dentro das seções, mas nas subseções, e até o nível de padrões e requisitos, né, independente aí do nível de complexidade, do tamanho, da especificidade das organizações de saúde. É isso que a gente quer enxergar, tá bem? Então, o modelo conceitual, gente, ele é muito importante. Todas essas referências que nós trouxemos, elas são cruciais para tornar toda essa estratégia, né, que foi pensada, palpável, tá? Não só para vocês aí que estão aqui assistindo, que a gente sabe que tem avaliadores, bem como profissionais das organizações de saúde, mas para todas as partes interessadas. Né? É através dele que a gente consolida a metodologia e faz com que as organizações consigam, de fato, evoluir cada vez mais e se tornarem sustentáveis ao longo do tempo, tá? Só vou mudar aqui o arquivo, porque aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho agora como que, então, essa ideia, né, da jornada da melhoria contínua, como todo que eu comentei, ela se torna palpável na metodologia ONA, né? Então, com base em todas essas referências, nós estamos desenhando, né, já desenhamos na verdade, mas tudo isso vai entrar em vigência a partir de janeiro de 2026, uma jornada da melhoria contínua. Essa jornada, gente, né, a gente diz que não é um destino, né, mas é uma jornada que vai fortalecer ao longo do tempo o processo, as pessoas e os resultados das organizações de saúde e vai fazer com que essa instituição alcance, de fato, né, uma sustentabilidade perene e que ela de fato possa ser também alcançar o que a gente chama que é a alta confiabilidade. Então, tem algumas fases dessa jornada, né? A gente vai desde a fase 1, onde ali, se a gente considerar a entrega, né, onde a gente está entregando através de um nível muito básico, que a gente chama até de fundamento, que não é ainda nem acreditação ONA, mas é assim, como é que essa instituição pode dar o primeiro passo? Como é que ela pode começar a se organizar? Olhar que tipo de legislação que ela atende, por exemplo, ela começar a trabalhar coisas bem básicas de padronização de documento, para ela começar a trabalhar o sistema de gestão da qualidade. Então, a fase 1 é uma fase
pré-acreditação ONA, tá? É uma fase onde a instituição dá o primeiro passo para começar a trabalhar a qualidade dentro da sua instituição e a segurança do paciente. Aí ela chega na acreditação ONA nível 1, porque aqui na acreditação ONA nível 1, né, é onde a gente consegue, de fato, começar a trabalhar com ela, né, não só aquele nível básico, mas a gente começa a olhar para um diagnóstico organizacional para vistas no nível 1, né, através dos requisitos, onde a gente consegue dizer para ela, olha, aqui você já está próxima ou não do nível 1, então já começa com o diagnóstico, porque o diagnóstico ele reflete já exatamente os requisitos que a gente tem na metodologia, tá? E aí, quando ela alcança o nível 1 da acreditação ONA, é onde ela está conseguindo fazer com que os seus processos, de fato, atendam, né, a segurança do paciente, seja uma estrutura física adequada para um processo padronizado. Então, ela alcança esse nível 1 e já começa a se preparar dentro da maturidade do tempo dela para o nível 2 da metodologia, né? Então, que é a quarta fase dessa jornada de melhoria contínua. Então, aqui ela já começa a trabalhar a interação entre os processos, ela já começa a mensurar, avaliar o desempenho desses processos, identificar, fazer análise de causa consistente, estabelecer ações, para que ela comece, de fato, a se preparar e alcançar de forma gradativa, né, contínua, que às vezes ela nem vai perceber, mas ela já trabalhou tanto essa análise de causa e consegue estabelecer ações tão consistentes e volta no processo para revisar o processo, que ela já começa a entrar, né, numa questão de começar a identificar as mudanças que são as intencionais, né, gente? Porque para trabalhar o ciclo de melhoria, a gente trabalha com as mudanças que são intencionais e não aquelas ações que são para correção. Então, ela começa a adentrar nessa fase aqui, que é do nível 3, às vezes sem perceber, porque a jornada da melhoria contínua, ela é justamente contínua e tão consistente que ela vai alcançando esses resultados diferentes ao longo do tempo, e quando ela vê, ela alcança o nível 3. E depois é onde ela continua nessa jornada em busca da alta confiabilidade, porque a gente sempre fala, né, terminou o nível 3, alcançou, melhor, desculpa, o nível 3, ela não termina a jornada, ela continua, porque aí é que ela vai começar a consolidar, né, esse nível 3 da metodologia ONA, é onde ela vai começar a trabalhar com as mudanças intencionais, de fato, ela vai começar a entender se as ações, os protocolos, medidas preventivas, barreiras, etapas dos processos estão sendo, de fato, efetivas, então ela continua nessa jornada. Então, o que a gente quer entregar para as instituições, gente, é isso, essa jornada da melhoria contínua que agregue valor, tá? Deixa eu só confirmar se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo esse vídeo? Ele tem uma voz por trás. Eu acho que eu tenho que compartilhar com som, né? Não tá não, Gil. Não tá saindo som, não. Tá. Eu não sei como é que eu faço. Eu sei que no Zoom eu tenho que compartilhar com som. Vocês sabem aqui como é que eu compartilho? Se tem alguma opção de quando eu compartilho, se tem... Deixa eu ver aqui, porque eu não entendo muito a tela inteira. Ah, tá aqui, ó, compartilhar também com áudio. Achei, gente, achei. Ó, igualzinho ao Zoom, pronto, resolvido. Deixa aqui, voltar. Te apresento a jornada da melhoria Agora foi, Cláudia? contínua. 6 fases que ajudam organizações a evoluírem Obrigada. com mais qualidade, segurança e confiança. A jornada começa no planejamento, definindo metas, prioridades e o rumo a ser seguido. O objetivo dessa primeira fase é traçar direções alinhadas aos desafios reais da organização, com base em dados e análises de risco. Recomendamos iniciar com uma análise SWOT para identificar prioridades. Depois, elaborar um plano de trabalho com ações, prazos, metas e responsáveis. Para apoiar nessa fase, a ONA oferece o Guia Fundamento, uma ferramenta estratégica com pré-requisitos essenciais para o funcionamento seguro e legal. É o ponto de partida para toda a trajetória de melhoria e acreditação. E o resultado? Uma organização com plano estruturado, alinhado às metas institucionais e preparada para evoluir com segurança. E com esse plano em mãos, é hora de estruturar a base, dando início à fase 2, organização, onde consolidamos os pilares que sustentam a qualidade e a segurança. O objetivo agora é fortalecer a fundação institucional, pessoas, processos e cultura para viabilizar o planejamento. E para alcançá-lo, recomendamos que estabeleça comitês da qualidade e segurança, crie fluxos de trabalho claros e alinhe as áreas estratégicas, como o RH, a educação e a gestão da qualidade, em torno do propósito organizacional. Como apoio, oferecemos o Programa Qualifica FBH, que é chancelado pela ONA, e o Diagnóstico Organizacional da ONA, que avalia a maturidade institucional, identifica riscos e define as prioridades de ação. O resultado dessa fase? Times atuando de forma coordenada, com responsabilidade compartilhada e focados no mesmo objetivo. Com a organização alinhada, a fase 3 vem para garantir que a estrutura suporte o cuidado com segurança e eficiência.
O objetivo agora é assegurar que ambientes, recursos, sistemas e pessoas estejam preparados para atender às necessidades não só da operação, mas do paciente. E para que isso aconteça, recomendamos avaliar regularmente a infraestrutura física e tecnológica, garantir que os sistemas de informação apoiem as decisões, padronizar protocolos e manter equipes não só capacitadas, mas bem dimensionadas. Nessa fase, a acreditação nível 1 da ONA será sua aliada, já que reconhece instituições que cumprem padrões fundamentais de qualidade e segurança, avaliando estrutura, assistência e gestão. E o resultado será uma organização com base sólida, integrada e pronta para fornecer cuidado com qualidade e respaldo operacional. E agora que a estrutura está no lugar, entramos na fase 4, controle e garantia. O seu objetivo é simples: manter a segurança, a regularidade e a conformidade em todas as operações. Recomendamos estruturar dashboards com indicadores críticos, implementar auditorias internas e tratar não conformidades com rigor. Além disso, analisar causas de falhas para evitar a recorrência. É aqui que a acreditação nível 2 da ONA entra como apoio, já que ela reconhece organizações que já operam com gestão integrada, processos bem comunicados e controle eficiente. E o resultado? Uma organização que opera com segurança, previsibilidade e confiança nos seus próprios processos. E é com esses processos sob controle que identificamos a hora de avançar para a cultura da evolução. A fase 5 carrega o nome da jornada porque transforma aprendizados em inovação. Com o objetivo de criar ciclos sistemáticos de melhoria com base em evidências e na vivência da organização, a nossa recomendação é capacitar equipes em metodologias de melhoria, usar relatos de casos como aprendizado prático e estimular projetos de melhoria em todas as áreas da instituição. Já nessa etapa, o apoio vem com a acreditação nível 3 da ONA, que reconhece as instituições com maturidade organizacional e cultura consolidada de melhoria contínua. E o resultado vem em forma de uma organização que aprende com seus erros e acertos e melhora de forma constante e colaborativa. E chegamos na última fase desse projeto, onde a organização atinge um novo patamar, o da alta confiabilidade. Aqui, operar com segurança e resiliência mesmo sob pressão é parte do cotidiano. O objetivo é garantir consistência e alto desempenho em qualquer cenário, minimizando riscos e maximizando o valor. A nossa recomendação aqui é que você incorpore alguns princípios, como atenção plena às operações, resiliência e cultura justa, além do uso de dados preditivos e inteligência artificial para precipitar falhas. O reconhecimento dessa fase vem com os padrões de alta confiabilidade da ONA e o Prêmio de Destaques da Acreditação, que celebra instituições que mantêm excelência por 15 anos ou mais. E ao final da jornada, a organização vai inspirar confiança, vai operar com excelência e vai inovar continuamente, mesmo diante dos maiores desafios. E essa foi a jornada da melhoria contínua, onde mesmo com todas as etapas concluídas, o processo continua, já que melhorar nunca é um destino, e sim um compromisso renovado todos os dias. E aí vocês imaginem, então, que como é que a gente faz para tornar tudo isso palpável, tá, e percebido pelas instituições? É aí que a gente envolve, de fato, todas as partes do Sistema Brasileiro de Acreditação, e principalmente os avaliadores, porque eles são a peça-chave para levar toda essa mudança como parte de uma grande jornada de melhoria contínua e fazer com que a instituição compreenda isso, né? Então, a metodologia ONA é uma das ferramentas, um dos métodos que a instituição, né, uma das metodologias que a instituição pode utilizar para tornar essa jornada toda de uma forma mais palpável. Mas é a gente fazer com que as organizações de saúde entendam que essa jornada ela precisa fazer parte do dia a dia delas, né? Que tem acreditação, que não tem, não importa. É o olhar para a melhoria dos processos com foco a prestar uma assistência mais segura, né? Por isso que os indicadores, gente, eles vêm de fato aqui, como eu estou mostrando nesse slide, ó, como é que a gente evidencia tudo isso? Através de indicadores. Se a gente não tem indicadores, a gente não vai conseguir gerenciar, porque aí, né, evidenciar e gerenciar, porque aí vai ficar muito uma percepção. Dessa estrutura, ela foi pensada, mas ao mesmo tempo ela está vindo de forma muito consistente e consolidada com resultados para que a gente consiga olhar para tudo isso e evidenciar, bom, conseguimos alcançar realmente, tá? Então, todas essas mudanças, gente, geram mudanças também na documentação, na estrutura do Sistema Brasileiro de Acreditação. Então, como eu comentei, de fato, a gente está tendo que revisar 100% das normas, estamos criando método de avaliação, estamos implementando esses indicadores, a autoavaliação, inclusive, está sendo diferente para as organizações acreditadas, a lógica, a própria estrutura do manual, né, não estrutura necessariamente robusta, né, mas está tendo mudança também dentro dos requisitos, sem dúvida, justamente para que a gente possa fazer com que isso tudo aconteça na prática, né? Já começamos aí a fazer, vocês que são avaliadores sabem, aí desde agosto já um treinamento intenso com os avaliadores falando
falando sobre isso, estamos falando todos os convites que a ONA recebe do webinar ou do evento para falar sobre essas mudanças, a gente tem aceito, abrimos um canal aí para todos, aberto à sociedade, desde julho, uma vez por mês, estamos falando também dessas grandes mudanças, porque a gente entendeu, né, esse semestre, né, esse segundo semestre, onde as coisas começaram a, de fato, se estruturarem melhor, porque até então foram muitas discussões, então a gente começou já a disseminar, mesmo antes da vigência do manual, 7 meses antes, 6 meses antes, a gente já iniciou com toda a divulgação e comunicação para fazer com que todas as partes estivessem cientes, né? E resgatar as responsabilidades, né? Então, a ONA, ela é responsável por fazer toda essa gestão, as IACs, elas são responsáveis por, de fato, assegurar o cumprimento de tudo isso na prática, né? E as organizações, junto com seus avaliadores, lógico, e as organizações, de fato, são as que vão receber todo esse resultado, e elas precisam se comprometer, de fato, a fazer com que isso transforme a prática delas no dia a dia, né? Através dos níveis, porque aí os níveis vocês perceberam que eles estão intrínsecos ao longo dessa jornada, como a gente teve a oportunidade aí de explanar, não só eu, mas como no vídeo, né? Está muito bem claro a importância aí dos níveis, porque eles, sem dúvida, ajudam a instituição a ir se transformando aos pouquinhos nessa lógica, e nos trouxe também né, esse conceito em cada nível, nos trouxe uma grande oportunidade também aí de revisão dos requisitos, realmente. A gente está nas leituras finais do manual, assim, e passar a fazer a leitura do manual e ver que isso se concretizou dentro dos requisitos, essa reorganização dos requisitos e padrões, com foco, de fato, que o conceito pede, né? Então, lá no nível 1, ele está falando que você tem que estruturar, organizar, implementar, né? Identificar. No nível 2, é onde você começa a gerenciar, monitorar, onde você tem que fazer uma análise de causa consistente, estabelecer ações. E aí, no nível 3, é onde você olha a efetividade e começa a trabalhar com ciclos de melhorias, com mudanças que são intencionais. Eu tenho feito questão sempre de dizer isso, porque trabalhar com ciclo de melhoria, segundo o fundamento do IHI, é você trabalhar uma mudança intencional, né? Não é aquela ação que eu estou fazendo lá no nível 2 para corrigir um problema, um evento adverso que aconteceu. É importante, né, essa reorganização dos requisitos trouxe muita legitimidade no conceito dos níveis aí para dentro dessa nova versão, tá? Não que antes não existia, mas a gente entendeu que tinha que reorganizar, porque tinham, sim, alguns requisitos que estavam nos níveis aí um pouquinho fora do que era o conceito, tá? Dentro desses níveis, quando a gente olha para os níveis, então, o que a gente quer, né, alcançar? Que os processos, de fato, eles sejam padronizados, os controles que foram determinados naquele padrão, eles, né, já estão definidos, e aí é onde eu tenho que garantir que isso tudo vai acontecer na prática, né? Então, é a eficiência desses processos. Essa lógica, ela faz muito sentido, gente, ela está muito intrínseca no sistema de gestão da qualidade o tempo todo. Por isso que essas referências que nós adotamos, elas, de fato, conectam com o que agora o sistema brasileiro espera, de fato, da acreditação, e quer enxergar isso tudo de forma palpável dentro das instituições. Então, o processo da acreditação, quando a gente olha o processo aqui em termos considerando aí a avaliação, as manutenções, eles acabam trazendo, né, uma consistência e tornam palpável o que a gente quer dessa melhoria, dessa jornada de melhoria contínua, porque as avaliações sendo feitas de forma periódica, né, seja com a avaliação para acreditação, as manutenções e a própria autoavaliação, elas vão aos poucos consolidando isso tudo dentro da instituição, né? Então faz muito sentido ter, né, o que alguns chamam das periódicas, né? Faz muito sentido ter essas avaliações periódicas, justamente não só para manter o que está sendo implementado, né, o que foi implementado, mas também para garantir que essa instituição ela evolua, ela demonstre essa transformação esperada no dia a dia, tá? Então, quando a gente olha para o manual, a estrutura do manual nessa nova versão, a gente mantém as tabelas de obrigatoriedade. Lógico que tem mudança aí nas subseções. Então, a seção 1, né, depois eu vou falar um pouquinho de cada seção aí, vocês conhecem muito bem na versão 22, que tem 10 subseções, nós reorganizamos isso, mas eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a gente mantém a tabela de obrigatoriedade antes de cada seção. A gente tem lá uma introdução antes de cada subseção que a gente está trabalhando, tá? E aí, dentro dessa subseção, a gente trabalha os requisitos e padrões da metodologia. Para cada requisito e padrão, mantém-se aí as orientações, sugestões e evidência, mas que são diferentes lá da autoavaliação, né? Então, a autoavaliação, essas orientações, sugestões e evidências, elas vêm muito dentro do manual para ajudar a instituição a interpretar, né, o que é lógico, que ajuda sem dúvida também na autoavaliação, mas é muito no sentido de ajudar a instituição a entender o que a ONA espera com aquele requisito e padrão, tá? E já a autoavaliação tem um cunho muito de buscar se aquela instituição, ela entende, né, a maturidade, o momento em que ela está.
A gente mantém o requisito core, mas nós reorganizamos os requisitos para que eles pudessem ter também uma maior alinhamento, sabe, entre as seções e subseções, que às vezes a gente vê que tinha um requisito core lá na liderança de um assunto, mas ele não entrava como core lá na seção 2, por exemplo, dependendo do assunto, talvez tenha que ter esse alinhamento. Então, nós reorganizamos, ele vem com uma identificação não só de um ícone, cor de fundo, mas ainda assim escrito o requisito core para chamar bastante atenção de que esse é aquele, né, core ou da alta prioridade ou essencial, como a gente chama. Então, a gente espera que os padrões da metodologia que estão aí dentro de cada seção e subseção, eles possam organizar essa estrutura dentro da instituição, né, que tragam um padrão nesse processo e a instituição começa a alcançar melhores resultados, conforme ela vai passando por essa jornada da melhoria contínua, onde os níveis da metodologia estão intrínsecos, né? Com isso e com base, né, nesses níveis que estão estruturados através das dimensões da qualidade e fundamentos de gestão, né, sem dúvida essa instituição vai começar aos poucos a trazer um cuidado mais centrado no paciente, né? E a avaliação, sim, vai ser uma grande apoiadora para essa instituição na tomada de decisão, e aí aumenta muito a percepção de valor para ela e para os profissionais ou partes interessadas que fazem parte, né, de todo esse sistema de saúde. Então, a gente quer que aquela instituição que, de fato, ela comece a virar essa chavinha de que ela tem que entrar, que é importante ela começar a trabalhar, né, nessa jornada de melhoria contínua, a gente quer que ela entenda que a acreditação ONA está vindo para ajudar ela a consolidar tudo isso ao longo do tempo, tá? Então, o manual PSS 26, ele já foi lançado aí na conferência ISCA, vai ter um novo lançamento aí no dia 9 de dezembro, mas ele entra em vigência a partir de janeiro. Essa é a carinha, né, do box, dos manuais. Tá muito lindo os livros, nós mudamos totalmente justamente para fazer com que esse marco pudesse ser reconhecido, um momento diferente não só do manual, mas do Sistema Brasileiro de Acreditação, tá? Então, aqui tem cada seção do manual. A gente está trazendo novas normas de avaliação e, ao mesmo tempo, novas subseções. Então, está entrando nessa versão clínicas de vacina, serviços de reprodução humana, serviços e instituições de longa permanência, saúde mental e transtorno global do desenvolvimento. São 4 novas normas de avaliação, mas também novas subseções. Enquanto nova subseção, a gente está trazendo aí na seção 2, por exemplo, o gerenciamento de leitos, que a gente entendia que tinha que conectar ali, e a gente, algumas subseções, alguns assuntos, como, por exemplo, a PH, além de estar numa subseção, elas ficaram mais intrínsecas, a própria comunicação ali ao longo da jornada, tá? Então, alguns modelinhos ali diferentes. Bom, na seção 1 da liderança, né, eu cheguei a começar esse assunto, a gente reorganizou, então, as 10 subseções que tem hoje, algumas estão redistribuídas dentro da própria liderança, principalmente na subseção que é liderança e governança, outras foram redistribuídas lá na seção 4, como tecnologia e segurança da informação, a própria questão da segurança patrimonial. A gente está trazendo para cá impacto social e impacto ambiental, dada a urgência, a criticidade desses temas, né? E o grande objetivo da ONA foi de fortalecer e trazer de forma muito intrínseca o ESG na liderança, que é na seção 1. Mas a gente entendeu que tinha que manter pessoas aqui, porque sem pessoas a gente não faz nada disso, né? Então, a pessoas está aqui, apesar da gente estar fortalecendo o ESG de forma mais clara e transparente, mas a gente entendeu que pessoas precisavam ficar aqui na liderança. A jornada do paciente, ela vem de forma muito bem estruturada na seção 2, tá? Mas o tempo todo vocês vão ver que a gente puxa lá na liderança a instituição para dizer assim, olha, você está revisando a sua estratégia, mas você está considerando as necessidades do paciente ao longo da sua jornada, você precisa prover recursos para que a equipe possa atender com segurança ao longo da jornada do paciente. Lá na seção 3, dizendo o tempo todo assim, você está preocupado em fazer uma entrega de um resultado crítico a tempo para tomada de decisão e que não tem impacto na assistência ao longo da jornada. Lá na seção 4, a gente está o tempo todo provocando para o seguinte, você está preocupado e você está garantindo a entrega do seu serviço, do seu produto, para que a assistência não seja interrompida ao longo da jornada? Então, essas conexões, tá, para a jornada vem na seção 2, mas ela não está só na seção 2, tá? Ela está o tempo todo aí no manual inteiro. Isso é muito importante justamente para conectar essa nova lógica, tá? Então, na seção 3, a gente está trazendo aí, que estava na seção 2, a hemoterapia, que a gente entendeu que fica muito mais claro aqui. Revisamos alguns nomes, como, por exemplo, a subseção métodos gráficos, que antes ficava um pouco na dúvida da interpretação do que era. Os requisitos eram muito próximos de diagnóstico por imagem. Então, agora, inclusive, revisamos os requisitos. O escopo dentro de cada subseção, ele está muito mais claro, com exemplos do que se aplica dentro dessa subseção, para não gerar dúvida nem nas organizações, nem nos avaliadores, nem nas próprias EACs e a ONA, tá? Na seção 4, então,
é onde nós trouxemos subseções lá da seção 1, como segurança institucional e a tecnologia e segurança da informação que eu comentei com vocês, mas a gente também trouxe 2 subseções, aí aqui é processo, tá, gente? Farmácia e nutrição é processo, tá aqui na 4. A assistência farmacêutica, né, e assistência nutricional, elas estão lá na jornada, intrínseca na jornada. Toda vez que a gente tiver a palavrinha multidisciplinar, ela vai ficar numa cor diferente, para destacar que toda a equipe multi está sendo contemplada na jornada, mas que não dá para fazer uma subseção específica, né? A gente entendeu isso, porque ela está intrínseca no atendimento. Então, a gente está trazendo numa cor diferente a palavrinha multidisciplinar, justamente para chamar a atenção e para fazer com que essas equipes se sintam, né, partes desse manual também, tá? Porque às vezes, quando tem uma subseção, é mais fácil da gente se enxergar ali, né? Só para título de informação, né? Vocês sabem que a ONA tem, mas eu gosto sempre de frisar, né? Todas essas mudanças no sistema brasileiro de acreditação são sim, inclusive, né? E prioritariamente para o PSS, que foi a revisão, né, do momento, mas isso também, sem dúvida, traz uma nova lógica de avaliação, né? Como o exemplo do método de avaliação, e que entra aqui também o selo de qualificação, mas a gente tem a versão 25 que, por conta até desenvolvimento do sistema, ela foi prorrogada e vai entrar em vigência agora em janeiro também, mas o manual é esse que já foi publicado e que já está vendo aí há pelo menos um ano, tá? Diante de todas essas mudanças, gente, grandes mudanças, assim, eu gosto de frisar também que quando a gente olha para o processo, que é um processo hoje no Brasil que é voluntário, não é mandatório, né? Que tem lá um momento que tem que escolher a IAC, que tem uma inscrição que precisa ser feita, existe um contrato, um agendamento que precisa ser validado, existe um pagamento que tem que ser feito, existe uma programação de visita, existe uma avaliação, existe um relatório, né? Uma homologação certificada, enfim, essa manutenção. Então, esse processo, de uma forma macro, ele não teve mudança, ele se mantém. O que muda são as regras dentro de cada fase do processo, que é aí o que a gente está desenhando nas novas normas, né? Talvez não tenha muita mudança em termos de prazos, mas, né, como a gente está trazendo o método de avaliação, então muda o relatório, muda um pouco a programação de visita, a gente consolidou, suprimiu as etapas de elegibilidade e agendamento, está fazendo uma única para reduzir tempo de todos e fazer com que ela seja também mais assertiva. Mas essas questões todas estão vindo aí nas normas, e a gente, a partir de janeiro, também vai ter todo um treinamento aí com todas as IACs e avaliadores, e também aberto para organizações de saúde no que for pertinente, para começar, então, a falar dessas alterações pormenores, tá? O prazo para envio do certificado, ele não muda em até 35 dias, mas a gente frisa sempre que em até 35 dias, né, a gente pode acontecer de ser liberado antes, vai depender sempre aí das partes interessadas, desde lá da equipe de avaliadores, o comitê de certificação, bem como depois da análise técnica na ONA, né, e o momento ali da homologação e emissão do próprio certificado, tá bem? Então, assim, gente, a gente quer que o Sistema Brasileiro de Acreditação, né, ele faça parte de forma intrínseca dessa jornada de melhoria contínua das organizações de saúde, mas que elas percebam isso. Porque não adianta só nós aqui falarmos que a gente quer isso e as organizações não perceberem, né? E que, de fato, seja o grande alicerce para essa transformação que a gente espera do sistema de saúde, né? Que essas práticas, elas possam ser transformadas em uma cultura de excelência e que a assistência, ela possa ser prestada de forma muito mais segura. A gente entende que são muitas mudanças, como eu falei no início, estratégicas, mas a gente espera, de verdade, que a acreditação ONA possa se tornar ainda mais palpável e ainda mais como um apoio, um verdadeiro apoio e um verdadeiro método aí, ferramenta para essas instituições de saúde, tá? Então, essas são as grandes mudanças, volto a dizer, a partir de janeiro a gente vai ter um cronograma para falar dos detalhamentos, porque tem muito detalhe aí que a gente vai precisar, sem dúvida, preparar todos vocês, mas em linhas gerais é isso, gente, que eu tinha preparado para vocês. Eu agradeço mais uma vez, porque quanto mais a ONA falar e tiver a oportunidade de falar, mais isso vai alcançando um número maior de pessoas, e a gente vai fazendo com que todos tenham também a mesma linguagem, né, a mesma narrativa aí sobre tudo isso, tá? Então, obrigada mais uma vez, e eu fico à disposição para as questões. Gil, que apresentação maravilhosa. Tenho certeza aí que o pessoal conseguiu entrar aí, né, nessa nova fase aí do manual, né? Essa nova edição. E eu queria abrir aí, eu agradeço novamente aí a sua Imagina. apresentação, o aceite do convite. Eu queria abrir aí para ver se o pessoal tem alguma pergunta a fazer, né? E se não, a gente já tem algumas perguntinhas aqui para te provocar. Bora. Gente, fiquem à vontade aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui para... tem o pessoal aqui, ó.
A Adriana está perguntando, né? Ela gostaria de saber como a ONA está vendo a nova norma da ISO, que é a 710, a 7131 lá. Uhum. A ONA enxerga ela como um complemento, tá, gente? Porque, assim, são dois modelos. Vocês viram que eu fiz questão de frisar o conceito da ONA, né? A avaliação externa para fins de acreditação. Então, a ONA, ela avalia a instituição como um todo, e ela não está avaliando o escopo, ela não é por escopo. Ela não é uma certificação por escopo, ela é uma acreditação. Então, a ONA, o foco dela é avaliar toda a instituição, desde a liderança, toda a jornada do paciente, processos operacionais financeiros. E a ISO, ela, para a saúde, ela é um foco segurança do paciente. A gente até compara muito com o sistema de gestão da qualidade, a ISO 9001, né? Então, é uma avaliação por escopo e que avalia o sistema de gestão da qualidade. Então, a ISO 1701, né, Cláudia, eu não falei errado o número, né? Essa ISO, ela vem com foco na segurança do paciente, experiência do paciente. Então, elas acabam sendo complementares, tá, gente? Porque uma é acreditação, a ONA, e a ISO, ela é certificação por escopo. Então, não é o mesmo método, tá? E não existe conflito, né, Gil, entre uma coisa e outra. Não impede que tenha, inclusive, as duas Isso, certificações, né? com certeza, com certeza. Muito mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gil, então vou te fazer uma perguntinha aqui. Eu acho que, que a maioria das instituições deve estar com uma ansiedade para saber como é que vai ser a transição, principalmente É, aquelas que já são certificadas. Tá é. com o certificado para vencer, ou aquelas ainda que estão se preparando para a certificação, estão se preparando no Manual 2022. Então, como é que vai ser essa transição? Como é que vai ser aí essa preparação da instituição? Porque em janeiro ela já passa a valer esse novo manual, né? Exato. E como a gente tem, né, Cláudia, além do manual, tem toda a questão do sistema também, então a gente vai fazer o seguinte, gente, ó. As organizações que estão acreditadas no manual PSS 22, elas vão continuar, inclusive, ali no ONA Integrare, que é o sistema atual da ONA, e elas vão poder fechar o seu ciclo tranquilamente, como sempre foi, tá? Então, 22, mantém 22 até fechar o ciclo. Fechou o ciclo, vai para a recertificação, aí obrigatoriamente, então, já é o novo manual. Então, a partir do dia, a gente fala dia 1º, mas dia 1º é feriado, né? Então, a partir do dia 2 de janeiro, a partir do dia 2 de janeiro, todas as organizações que vão recertificar, e bem como as novas organizações, ou as que desejam fazer um upgrade, já serão obrigatoriamente no novo manual. Só que o que a gente está fazendo com as IACs? A gente já deliberou para o comitê das IACs que vai ter um período de transição. Então, significa que os primeiros 6 meses as IACs já estão fazendo esse levantamento das recertificações, quando que vence o certificado, que a ONA vai estar autorizando uma prorrogação do certificado, ou seja, de 30, 60 ou até 90 dias, tá? Então, se você é uma organização de saúde que vai ter a sua recertificação no primeiro semestre do ano que vem, faça já contato com a sua IAC para que ela possa já ir organizando as datas. Então, isso vai ser permitido, Cláudia, justamente porque a gente entende, né, uma organização, por mais que a ONA está desde julho fazendo, né, um momento aberto para toda a sociedade, mas é diferente a partir do momento em que aquela instituição tem o manual na mão, né, ela vai poder olhar cada item, cada requisito do manual, então, às vezes, ela precisa ali 2 ou 3 meses para ela poder se preparar. Então, a gente já deliberou para as IACs essa prorrogação do certificado sem problema nenhum, tá? Muito bem. Uma outra questão, ô Gil, é a respeito aí realmente, né, que você falou, a hora que a instituição estiver com o manual na mão, que ela vai começar a entender. Então, a gente sabe, nós que participamos aí da revisão, né, Marília, a gente sabe que de requisito a gente teve muito pouca alteração, né? Sim. A gente mudou bastante o conceito, né? O conceito aí do manual, o conceito da jornada do paciente, e a gente vê, né, que algumas instituições, principalmente de pequeno porte, ela tem essa dificuldade de se enxergar nesse novo conceito, né? Então, qual seria a dica aí que você daria para essas instituições? A dica que eu dou, gente, é que assim, a gente não espera que vocês já olhem para o manual e do dia para a noite já se insiram ali naquela jornada do paciente, né? Vocês vão ver que os requisitos que estão dentro de cada fase da jornada já eram requisitos que existiam, como a Cláudia falou muito bem, dentro da versão 22. Muda realmente a lógica, mas inclusive vai mudar a lógica da avaliação.
Então, essa transição para o novo manual, nessa nova lógica, do olhar para a jornada para todos, é nova, inclusive, para os avaliadores, né, Cláudia? Então, a gente está preparando bem os avaliadores e a gente entende que também os avaliadores vão precisar de um tempo na prática para entender como é que isso vai ser colocado, de fato, na prática da avaliação, né, desde ali da programação de visita. Então, comecem a olhar, a dica que a gente dá é comecem a olhar para a jornada, comecem a discutir, a ONA está disponibilizando todo o material, o conceito do que é a jornada, comecem a discutir, fazer, de fato, reflexões. Como que nós estamos nessa jornada? Onde que nós estamos? Como que a gente pode se enxergar nela? De onde o paciente vem? Quais outros serviços, né, que eu recebo aqui o paciente? De quais outros serviços? Para onde que ele vai? Como é que a gente pode se preocupar com a sociedade que está ao nosso entorno? Como é que a gente pode se preocupar com a continuidade da assistência aqui? Comecem a refletir sobre isso. Essa é a dica que a gente dá, tá? E mesmo, viu, Cláudia, quem está no 22, eu sei que pode dar aquela relaxada. Ai, que bom, eu estou no 22 ainda, né? Vou fazer ainda a primeira ou a segunda manutenção. Mas a gente, inclusive, para essas instituições está dando essa dica. Comecem a olhar o manual novo, comecem a pensar por essa lógica de jornada. Tem instituições, Cláudia, inclusive, fazendo desenho do paciente, não na lógica dos padrões da ONA, mas na lógica assistencial com foco na jornada, sabe? Tem gente já considerando, por exemplo, quando está revisando a estratégia, trazer ali um exercício para a jornada e identificar as necessidades dos pacientes ao longo dessa jornada. E aí ela está começando a olhar para fora da sua instituição, desde o momento em que o paciente ainda estava na sociedade e o que ela pode fazer para aquele paciente na sociedade até o momento que ele chega na instituição e depois quando ele volta para a sociedade. Então, essa é a dica que a gente dá, tá? Comecem a refletir e discutir sobre esse assunto, que eu acho que é bem importante. Muito bem. Para finalizar, então, não sei se tem mais alguém que vai fazer algum questionamento, mas para finalizar, o que dá para a gente entender também, Gil, que as IACs e os avaliadores vão ter um importantíssimo papel aí no estímulo, né, dos clientes, né, das organizações, a pensar essa jornada, a pensar pensar fora da caixa, né, porque realmente vai ser uma metodologia diferente aí. A gente sabe que vai sair aí um manual também, né, para os avaliadores, né? É isso, Cláudia. E assim, foi o que eu até comentei um pouco na minha fala, né? Principalmente o avaliador, que é quem vai a campo, é a principal peça disso tudo, né? Porque se ele não levar essa nova lógica, ela vai ficar no papel, né? Ela vai ficar na norma, ela vai ficar dentro do manual. Por isso que a gente entende que é um tempo também para o avaliador se adaptar a isso e para ele enxergar isso na prática. Mas, assim, nós fizemos as avaliações testes, sabe, Cláudia? E foi muito bacana de ver na avaliação teste como que isso é possível, sabe? Mesmo com avaliadores diferentes em cada fase da jornada. Porque às vezes tem aquela preocupação, nossa, mas então agora eu tenho que botar aqui a Cláudia Maia, a Marília, para avaliar a jornada inteira, para conectar? Não tem necessidade. Não precisa. Porque vocês podem avaliar fases diferentes, processos diferentes, e depois vocês conseguirem conectar os pontos e dar super certo. Sim. Então, isso é muito importante, porque o avaliador, gente, é a peça principal de tudo isso, sem dúvida. Então, a gente tem que se preocupar. Nós da ONA estamos nos preocupando, mas a gente também está trazendo muitas IACs em conjunto para que elas também possam preparar e acompanhar muito essas avaliações e a gente fazer com que, de fato, isso, né, se estenda para todas as organizações. Tá, então, o Kleber está fazendo uma pergunta aqui para a gente. Para os serviços de higienização, o manual que vai ser utilizado, então, é o volume 2, 2025, 2028? Aí, o Kleber, é o seguinte, ó, se é uma OPSS, tá? Tem a subseção da higienização lá na seção 4 do manual OPSS. Se for um serviço de higienização, né, prestador de serviço lá de uma OPSS que ele quer buscar acreditação, aí ele usa o selo de qualificação, tá? Eu só quis trazer para dizer, olha, a ONA tem 2 manuais, e é porque o selo acabou tardando a publicação dele por conta do desenvolvimento do sistema. Mas se é uma OPSS que tem subseção, está dentro toda do mesmo manual. Não precisa se preocupar em olhar outro manual, não, tá? A não ser que seja um serviço que está indo buscar acreditação. É o manual 2025, 2028. Para ser. Isso, sim, manual OPSS. Ah, desculpa, eu tô. Tá, entendi, tá? É esse mesmo, tá certa a versão. Tá certo. Isso. Muito bem. Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma perguntinha aí? Bom, eu acho que está todo mundo muito ansioso, né, com a nova versão aí. Eu não vejo a hora de ver o meu manualzinho físico, nem porque fala, a gente Cláudia, gosta do físico, então, né? Ai, e tá ficando lindo esse novo layout, tá assim, bem impactante. Mesmo. A gente fica muito orgulhoso, né, Gil? Quando a gente fez aí, que eu acho que a grande revolução foi 2022, né?
Sim, em termos de Foi uma grande conteúdo, revolução, foi um trabalho orientação, sugestão de intenso, né? evidência. Então, assim, a gente já ficou muito orgulhoso com aquele É, filho. Agora, com é, esse filho melhorado, a gente está mais é, orgulhoso ainda, né? isso aí, é isso aí. Então, eu acho que vai ser grande sucesso mesmo. Obrigada novamente, viu, Gil? Acho Imagina. que o pessoal também deve ter gostado muito, porque foi uma apresentação bem legal, muito didática, dá para a gente entender, né? Você Obrigada. foi Que fantástica, bom. como sempre, né? Obrigada. Obrigada, Obrigada, eu viu? fico muito à disposição, tá? Obrigada, Gil. Obrigado, Gil. Imagina. O webinar foi gravado, tá? Depois a gente vai mandar o link para vocês por e-mail, tá? E aí vai estar lá no nosso YouTube também essa apresentação aí, tá bom? Muito obrigada. E disseminem, né? Ó, disseminem para todo mundo, gente. Mandem lá para os colegas, para as instituições. É importante, quanto mais pessoas assistirem, é melhor, tá? Obrigada mais uma vez pelo carinho de Vamos vocês, tirar pelo uma convite. foto, vamos tirar uma foto. Vamos. Pessoal aí que está com a câmera fechada, se quiser abrir, por favor, que fica bonitinho, todo mundo na foto. Você tira, Cris? Peraí. Não estou conseguindo aqui, não. Não? Peraí. Vou tirar aqui então, peraí. Acho que eu consegui, vamos ver. Só ver aqui se ficou bom. Ah, ficou ótimo. Obrigada, Gil, novamente. Cris. Imagina, eu que agradeço. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Boa semana aí Tchau, para gente. todos, Boa tá? semana a todos. Tchau. Tchau, tchau.